Fala galera, beleza? Sabadão, dia 8/2, 9h30 mais ou menos. Estou aqui com o pastor Wilson Ferrante. Olha que prazer para mim, rapaz. Conheci ele em Batatais e tem sido um grande amigo para mim. Confesso que nas horas difíceis, assim, de vez em quando eu dou uma ligadinha, converso com ele, porque quem está em ministério sabe tanto que não é fácil. Mas é um prazer tê-lo aqui, pastor Wilson. Satisfação minha também estar com vocês. É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu, pastor Wilson? Satisfação estar com vocês. Obrigado pelo convite. Wilson, se apresenta melhor aí. Vamos lá. Meu nome é Wilson, sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos. Eu sou pastor da Aliança há 18 anos, mas nos últimos 11 estou aqui na cidade de São José dos Campos. Tenho desenvolvido um ministério. A nossa igreja é uma igreja em células. A gente tem feito esse trabalho há mais de 27 anos. Eu aprendi sobre células quando me tornei pastor dessa igreja. Também sou professor de seminário. Tenho colaborado com a minha denominação em cargos administrativos. E nos últimos, acho que 5 anos, me aventurei a escrever alguns livros. No ano passado, lancei meu 3º livro. E espero assim poder servir a Igreja de Jesus e o Reino de Deus. Entendi. É só uma pergunta assim minha mesmo. Essa questão dos livros aí, como que surgiu isso no seu coração? E se foi uma coisa assim difícil ou se foi uma coisa fácil para você, Wilson? Vou explicar primeiro como surgiu, né? Na verdade, foi um mosaico, eu acho, uma construção de vários momentos. Aqui na nossa igreja, nós temos a prática de trabalhar com série de mensagens. E no ano de 2017, eu fiz uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. E eu estava discipulando um rapaz para o pastorado, e aí ele sabe que a minha forma de preparar minhas pregações é escrever tudo aquilo que eu imagino que eu vou falar. Não necessariamente a gente acaba falando isso, mas é uma preparação, né? Uma forma de você se preparar. E aí, quando eu fiz essa série dos 10 mandamentos, o Lucas se aproximou de mim e falou: Wilson, por que você não transforma essa série num livro? E eu recebi com uma certa inquietação aquela pergunta, e ele explicou a lógica dele. Ele falou: eu sei que você escreve as suas mensagens, e eu sei que cada mensagem que você escreve deve dar uma média de 10 páginas que você já compartilhou comigo. Sim. Os 10 mandamentos são 10 mensagens, 10 páginas por mensagem. Você tem um livro aí. Mas a parte que ele pegou não foi uma questão lógica, foi a questão que mais me tocou. Ele falou assim: além disso, essa série mexeu demais com a nossa igreja e seria legal que outras pessoas pudessem ter acesso ao que foi benéfico para nós, né? Eu recebi aquela mensagem, mas eu fiquei um pouco resistente, porque o primeiro pensamento que eu tive foi: eu não sou escritor, nunca escrevi um livro. E além do que, outra coisa que eu fiquei pensando é o que eu poderia escrever sobre os 10 mandamentos que alguém já não tem escrito. Como é que eu poderia contribuir de alguma forma? Então, quando eu olhei para essas questões negativas, eu bloqueei essa informação, embora ela foi uma semente plantada no meu coração. Passados 2 anos, eu estava fazendo uma aula de inglês particular. A professora, no caso, não era da mesma confissão de fé que a gente, mas ela falou assim: Wilson, eu tenho acompanhado seus trabalhos pela internet, eu vejo que você tem muito conhecimento, por que você não escreve um livro? Aí já acendeu uma luz amarela, 2 pessoas diferentes que não se conhecem falando a mesma coisa. Mas aí a reação foi a mesma. Eu guardei no coração aquilo e fiquei um pouco resistente. Mas aí teve uma terceira situação que aí eu não tive como fugir dela. O presidente da nossa denominação, a gente estava almoçando, uma conversa muito informal, e eu não lembro nem qual era o assunto, mas eu lembro que no meio da conversa ele deu um suspiro e disse assim: a gente precisa de mais pastores com uma teologia saudável escrevendo, principalmente pastores da Aliança, porque a gente, não sei se vocês conhecem, mas o A.W. Tozer, ele foi pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária.
talvez a gente estava falando sobre isso, sobre os livros do Tozer e tudo mais, e aí ele, a gente precisa de mais pastores da Aliança escrevendo. Aí eu comecei a montar esse quebra-cabeça, né? Eu tive 3 mensagens, 3 pessoas falando, e eu creio que foram da parte usadas por Deus. Então eu tive uma confirmação. Falei, bom, tá bom, Deus, eu entendi que eu devo começar a escrever. Mas aí vinha a segunda questão, o que eu vou escrever? Aí eu tive esse insight, então, de transformar uma série de mensagens em um livro, que foi meu primeiro livro. O livro chama Desperte. É um livro onde eu me proponho a falar sobre avivamento. E na minha pesquisa e apresentação, eu considero que avivamento, e quando a gente faz uma pesquisa nos avivamentos históricos, a gente vê que existem 3 fatores em comum nos avivamentos históricos, inclusive nos avivamentos bíblicos. O primeiro deles é uma convicção de pecado e renúncia ao pecado. O primeiro movimento dos avivamentos, para que haja um avivamento, é quando o povo de Deus se arrepende dos seus pecados, começa a levar a sério o pecado e renuncia a tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. O segundo pilar dos avivamentos históricos tem, após o arrependimento, tem a questão da volta para as Escrituras, para a devoção da palavra, de se entregar à palavra, de ser exposto à palavra e permitir que a palavra possa mudar a vida. Entendi. E o terceiro ponto é paixão pelas almas. Quando os avivamentos acontecem, pessoas que estavam se arrependem dos seus pecados e se voltam para as Escrituras, automaticamente elas se voltam para aqueles que não conhecem Jesus para anunciar o Evangelho. Então, fiz uma série de mensagens sobre isso e acabei transformando em um livro. E aí, então, a partir de então, essa tem sido a minha prática. Os 3 livros que eu escrevi são séries de mensagens da nossa igreja, que eu pego o meu sermão, formatado como uma pregação, eu dou uma certa lapidada nele e transformo isso num livro. Nossa, entendi, muito legal. A gente vai voltar a falar, quero matar essa curiosidade também. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Então, o primeiro livro foi esse que eu acabei de falar, o Desperte, que é um livro Do que eu falo avivamento. sobre avivamento, isso. Aí eu achei que era aquele Gente que Faz a Diferença. Não, o Gente que Faz a Diferença, ele foi o meu segundo livro. Entendi. Foi uma série de mensagens que a gente fez sobre Setembro Amarelo. Todos os meses de setembro, aqui na nossa igreja, a gente faz uma série em concordância com a campanha de Setembro Amarelo, de prevenção à vida. E em 2021, a série foi essa, Gente que Faz Diferença. E a partir de janeiro de 22, então, comecei a trabalhar para transformar num livro. E o terceiro livro, que eu escrevi o ano retrasado, 2023, se chama Com Quantos Cs se faz uma comunidade. Esse livro está baseado na nossa declaração de valores da igreja, que são constituídas por 4 letras C, 4 palavras com letra C. E aí eu conto um pouquinho da nossa igreja, da nossa história, mas focando nessa declaração de valores. Entendi. Voltando aí na questão do avivamento aí, eu não sei se você conhece o Leandro Silva, que ele é um missionário da missão Aleph. Já ouviu falar sobre ele? O nome é familiar, me parece familiar. E ele também fala sobre essa questão do avivamento. E ele aborda da mesma forma que você. A questão do arrependimento, a questão da volta, né, para a verdadeira adoração ou para um genuíno relacionamento com Deus e que desemboca em justiça social. Uhum. Ele fala muito sobre isso porque ele tem um trabalho nas favelas lá no Recife. E ele até tem um livro que fala a respeito disso. Eu até comprei, é um livreto bem pequenininho, mas ele se baseia muito em John Wesley. Inclusive, rapaz, eu gosto bastante de John Wesley, viu? Sim. E ele fala a respeito disso também, falando sobre o avivamento que teve lá na época de John Wesley, quando ele saiu da Inglaterra, foi para a América e tal. E John Wesley fala muito a respeito disso, de justiça social, que tem tudo a ver com o avivamento. Porque às vezes as pessoas acham assim, avivamento é algo que acontece dentro das 4 paredes. E a gente olha para a história também, né? Isso, aquela coisa emocional.
E a gente olha para a história, a gente vê que avivamento desemboca em justiça social, em ajuda ao próximo, a transformar a sociedade. Inclusive, eu questiono muito a questão do crescimento evangélico no Brasil. Há uma estimativa que daqui a alguns anos haverá mais evangélicos do que católicos. Mas e cadê as estatísticas? Elas não melhoram. Sim. Em 2010, eu tive acesso a uma pesquisa do IBGE que dizia que naquela oportunidade, 2010, os evangélicos já eram 20% da população. Ou seja, para um grupo de 5 pessoas, um pelo menos era evangélico, confessava a religião evangélica, né? Mas, de fato, que as igrejas evangélicas têm crescido, o número de evangélicos confessos tem crescido, mas parece que isso não está tendo um grande impacto na sociedade. E talvez, apenas um talvez gigante para a gente considerar, é que o crescimento dos ditos evangélicos necessariamente não está relacionado com a prática de vida evangélica. Evangélica no sentido de que tem a ver com o evangelho de Jesus, né? Porque o que acontece hoje, me parece, é que muitas pessoas adotam a fé evangélica como uma religião. Ou seja, eu gosto das canções, eu gosto da pregação de um pastor eloquente, ou também tem uma questão relacionada com o consumismo da fé, porque algumas igrejas evangélicas transformam os seus cultos em balcão de negócio, onde comercializam a fé em troca de algum tipo de ritual religioso. Entendi. Então é possível hoje que pessoas se digam evangélicas, mas evangélicas no sentido de que apenas se identificam com aquela confissão de fé, mas não praticam o que ela disse. Como se fosse possível você ter uma crença que não seja refletido na prática de vida. Não é possível, na verdade. Então, Wilson, é o que realmente a gente tem visto, né? E nós que estamos na linha de frente ali, acabamos que nos tornamos participantes desse negócio, né? Se a gente for pensar assim. Inclusive, a gente, muitas das vezes, né, até eu vi uma frase há muitos anos atrás que fala assim: nós somos os teólogos da corte, né? Como se a igreja cristã fosse uma coisa ainda institucional, que fosse parte, né, ou que fizesse algum negócio com o Estado e que nós cumprimos apenas uma função. Mas só para falar para você, como que surgiu essa ideia minha de ir para o acampamento lá em Campo Belo? Uma das coisas foi quebrar isso aí e mostrar o que o Evangelho ensina para nós. Nós não somos prosélitos, nós somos discípulos de Jesus. E uma das filosofias que eu tenho tentado levar, inclusive eu tenho sempre pensado em pessoas que vão, inclusive você foi convidado, é que tenham esta filosofia, que saiam dessa questão da institucionalização, da questão histórica, da questão de evangelho apenas como uma instituição, e a gente passe isso para a questão prática, para que a gente tenha, de fato, este reavivamento que nós tanto precisamos. Nós precisamos voltar ao evangelho. Então, o que me levou a gente tem me levado por estes anos a assumir o compromisso de estar no acampamento, é que eu ainda anseio que esta geração, essa juventude, elas de fato conheçam o Evangelho integralmente. E acredito que vai ser uma grande bênção ter você ali com a gente, viu, Wilson? Também estou bem animado por poder passar esse tempo com vocês e espalhar essa notícia que tem sido, na verdade, a essência do meu ministério, né? De levarmos a vida de Jesus na forma como a gente vive. Nós precisamos unir a ortodoxia, aquilo que nós cremos, com a ortopraxia, que é aquilo que nós praticamos. Sim. Aquilo que Jesus faz em nós tem que ser externalizado na forma que nós vivemos. E eu tenho desafiado a nossa igreja aqui a refletir justamente nisso, de que aquilo que eu creio sobre a pessoa e a obra de Jesus, eu posso materializar isso, eu devo materializar isso na vida de outras pessoas. A fé genuína, ela é uma fé prática, ela é uma Sim. fé visível na expressão do próximo, seja o próximo que é meu irmão na fé, e aí então eu tenho esse dever de cuidado, de edificação, mas o próximo também no sentido daquele que não conhece ainda o Senhor Jesus e que
que o Senhor gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho. A nossa fé não é teórica, nós não somos acadêmicos, nós não estamos transmitindo informações que devem ser acumuladas e retidas. Não, nós estamos anunciando uma mensagem que tem que ser viva através dos mensageiros. Os mensageiros de Jesus têm que se transformar na mensagem de Jesus. Esse tem sido o meu desafio nos anos e até uma das temáticas do livro é justamente essa. Como é que nós, discípulos de Jesus, podemos fazer a diferença na vida de outros, da mesma forma que um dia outros fizeram a diferença em nossas vidas. É como se fossem ferramentas, né? Porque se a gente for puxar a construção da nossa vida, a gente vai encontrar um monte de retalhos, que são pessoas. Gravei um vídeo ontem falando sobre isso, de que quando a gente olha para a história das nossas vidas, se o seu coração é orientado pela gratidão, olhando para a história da sua vida, você rapidamente vai identificar pessoas que Deus usou para trabalhar na formação da pessoa que você está se tornando hoje. Ninguém eu costumo brincar que ninguém é original. Todo mundo são pequenos retalhos, como você falou, né? Ou pequenas peças de quebra-cabeça que foram acrescentadas por pessoas que passaram por nossas vidas. E o grande desafio, acho que, da espiritualidade cristã é quando a gente passa a considerar que nós também precisamos ser essa peça de retalho na vida de alguém. Então, galera, esse é o nosso bate-papo com o pastor Wilson Ferrante Júnior, que vai ser o preletor do nosso acampamento. E corre lá, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e participar conosco desse acampamento, vai ser um momento muito bom. Eu não quero perder por nada. Rapaz, acampamento é um negócio assim, você chega assim meio acanhado, você chega assim meio com vergonha, você fala, será que eu vou aguentar ficar aqui esses dias todos? E aí você vai se envolvendo, você vai criando amizades, de repente, na hora de ir embora, vem aquele embargo na garganta, assim, aquele chorinho, a gente não quer ir. Mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E estou convidando você, ainda dá tempo, vai lá no nosso blog e dá tempo de fazer inscrição ainda. E a gente vai continuar aqui com o nosso papo com o pastor Wilson Ferrante. Ô, pastor Wilson, vamos falar especificamente aí deste livro. Mostra ele aí para mim de novo, por favor. Eu até, rapaz, aquela vez que você falou do livro lá em Batatais, até alguns irmãos da igreja aqui compraram e tal. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu relembro isso direto, que você fez aquela reflexão e na hora veio lágrimas nos meus olhos. Você fez aquela pergunta lá, quem é que fez a diferença na sua vida? Ou alguém que marcou você, que impactou você positivamente. Aí na minha cabeça veio uma pessoa e naquele momento ali eu já mandei uma mensagem para ela e eu disse assim, olha, você fez a diferença na minha vida. E sabe, Wilson, acho que isso é muito importante, a gente reconhecer. Eu tenho pilares na minha vida. Tem pessoas assim que eu não é que nós concordamos em tudo, não é que nós temos a mesma ortodoxia ou qualquer coisa assim, mas são pessoas que eu me espelho e que de alguma forma tem sido assim um norte para mim. E eu frequentemente relembro daquela frase e mando mensagem para pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Então eu acho isso muito importante, sabe? A gente poder reconhecer essas pessoas que durante a história fizeram diferença na nossa vida. Mas fala para mim, pastor Wilson, o que você vai falar mais a respeito disso aí nos nossos dias lá de acampamento? Eu acho que o início, não sei se posso dar spoiler já, né? Mas eu acho que a gente vai caminhar num trilho, primeiro justamente sobre isso, de trazer ao nosso coração a recordação de pessoas que fizeram diferença em nossas vidas. Isso é importante para que nosso coração possa ser nutrido por gratidão. Nunca vai ser demasiadamente um exagero agradecer as pessoas que fizeram diferença em nossas vidas. Eu acho que a gente, inclusive, deveria verbalizar isso mais vezes. A gente agradece poucas vezes ou acha que uma palavra de gratidão já é suficiente para o resto da vida. Se a pessoa realmente fez uma diferença impactante em nós, eu acho que sempre que a gente tiver oportunidade, a gente deve mandar uma mensagem, agradecer, porque, de fato, se chegamos aonde chegamos, se existe algo de bom que foi construído em nossas vidas, nós precisamos verbalizar mais vezes essa gratidão. Então, o primeiro passo é esse. Refletirmos nas pessoas que fizeram diferença em nossas vidas
para que o nosso coração seja nutrido por gratidão. Mas agora o segundo ponto, que é o mais desafiador, é esse. Da mesma forma como muitas pessoas fizeram diferença em nossas vidas, nós precisamos nos prontificar a fazer a diferença na vida de outros, porque Sim. se a gente apenas é receptor de bênçãos, se apenas a gente fica olhando para a nossa história e considerando, como foi bom o que aquela pessoa me ensinou, ou como é que foi bom a forma como aquela pessoa me acolheu, como foi bom o dia que eu estava precisando de uma palavra e aquela pessoa me encorajou. Isso é fantástico, mas se a gente não dá o passo a seguir, que é fazer a mesma coisa por outros, nós nos tornamos egoístas. Então, o segundo momento das nossas reflexões nos levam a isso, a quebrar o egoísmo, de achar que nós temos que viver só para nós, para os nossos interesses, para as nossas demandas, e entender que aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador é chamado para fazer a diferença na vida de outros. Porque se a gente não faz esse movimento, a gente acaba ficando preso nessa lógica de consumo religioso, onde a gente acredita que a nossa fé é uma fé apenas de receber e nunca de compartilhar. Então, basicamente, seria isso. E Perdão. deixa eu te perguntar. Só acrescentar, desculpa. É lógico que a gente vai fazer isso com uma fundamentação bíblica. A gente vai fazer algumas exposições de alguns personagens bíblicos que mudaram a circunstância onde estavam vivendo, justamente porque se permitiram ser instrumentos das mãos do Redentor. Entendi. Até você mencionou isso aí. Eu lembro de um livro, eu não sei de quem que é, se não me engano, a editora é Pedras Vivas, que fala sobre isso aí, instrumentos nas mãos do Redentor, não é? É esse livro mesmo? É do Paul Tripp, ele é da Nutra, na conheço. verdade. Da Nutra, Nutra. E o subtítulo dele, de cara, você já fica impactado, porque instrumentos nas mãos do Redentor, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Eu sei disso, eu acabei de falar, porque essa vai ser a série de mensagens da nossa igreja aqui esse mês. A gente vai estar baseando no título do livro, nas ideias do livro, a gente vai fazer essa série de mensagens. Como é que nós, pessoas que ainda precisamos ser transformadas por Jesus, pelo Evangelho, podem ajudar pessoas que estão precisando de transformação. Uma coisa que o Evangelho traz é essa, é a questão de que nós fomos redimidos e nós estamos redimindo relacionamentos. Se a gente pegar a carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ver muito essa questão. Que o que e nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho ainda hoje para nós mesmos, porque nós também precisamos de transformação. Sim. Nós chegamos a Jesus pelo Evangelho e permanecemos em Jesus também pelo Evangelho. Então, do início ao fim da vida cristã, nós precisamos da fé em Jesus. Sim, é o que nos motiva a nos relacionar com as pessoas, é o nosso relacionamento com Deus. Perfeito. Porque se Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Não, vai ter muita coisa para a gente ver lá, viu, o pastor Wilson? E deixa eu te perguntar, tá? Nessa questão toda aí, a gente está falando do aspecto positivo de ser uma influência na vida das pessoas. Mas, o pastor Wilson, cá entre nós, tem muitos antagônicos nessa caminhada, não tem? Não tem pessoas assim que é difícil, que a gente tem que suportar, que às vezes elas vêm, parece que para ficar cutucando a gente. Não tem, pastor Wilson? Tem, mas eu tenho aprendido nos últimos anos de que essas pessoas são usadas por Deus também para formar nosso discipulado com Jesus, né? Porque, primeiro, nós não somos também as melhores pessoas do mundo. Eu já falei algumas vezes já que eu dei muito trabalho com meus pastores. E eles, de forma amorosa, cuidaram de mim com tanto cuidado, com tanta paciência. Não fui um jovem fácil. E até estava almoçando com um dos meus antigos pastores há um tempo atrás e agradeci a vida dele. Falei, obrigado, viu? Obrigado pela forma como você cuidou de mim, perseverou, dei muito trabalho, mas você foi muito generoso. E aí, quando eu começo a pensar nisso, pastor, eu olho para a minha história e vejo quantas pessoas foram tão generosas comigo, tiveram tanta paciência, investiram na minha vida assim de forma absurda. Eu poderia contar vários exemplos. E aí eu penso, poxa, se fizeram isso por mim, por que eu não vou fazer por outros, né? Então, de fato, tem pessoas que Deus usa em nossas vidas para nos trazer conforto. Mas tem outras pessoas que Deus igualmente usa em nossas vidas para nos tirar do conforto.
para nos contrariar, para que a gente possa realmente depender do Espírito Santo na nossa forma de ser, de agir, de pensar. São construções de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas que nos dão trabalho, realmente, que você está discipulando, está ensinando, e você vê que a pessoa está absorvendo e fala, beleza, agora vai. Aí passa-se alguns dias, a pessoa bate cabeça e você pensa, poxa, mas a gente conversou sobre isso ontem. Eu acabei de explicar isso. Faz parte. Nós somos uma constante construção, né? Então, eu Entendi. tenho, nos últimos anos, eu diria que talvez nos últimos 2 ou 3 anos, eu tenho encarado isso com uma certa naturalidade. Não que a gente não fique chateado, não que a gente não sofra, mas eu acho que a maturidade tem me levado a ver isso com mais, de uma outra perspectiva, na verdade. Entendi. Já digo para a minha igreja, e quando eu cheguei aqui, eu tinha 33 anos. E eu cheguei achando que eu ia pastoreá-los. Eu fui contratado para pastoreá-los, que eles me contrataram por algumas qualidades que eu apresentava, e de fato foi. Só que os anos foram passando e eu estou vendo que essa igreja também tem me pastoreado. E é um serviço mútuo. Da mesma maneira que eu cuido deles, eles têm cuidado de mim. De forma que Olha que legal. eu sou o pastor deles, mas tenho aprendido a ser pastoreado por eles também. É um serviço mútuo, né? Até alguém certa vez disse isso. Quando o marceneiro trabalha na madeira, a madeira trabalha no marceneiro. E eu sinto isso na minha vida. Eu tenho me tornado pastor pela forma como que essa igreja tem trabalhado na minha vida. Enquanto Interessante. pastoreio. É uma frase que eu ouvi esses dias. Deus não dá igreja para pastores, mas Deus dá pastores para as igrejas. Então, é um constante, assim, capacitar de Deus em nós para que a gente possa servir o reino. O pastor Luiz, mas vamos encerrar, não vamos delongar muito, não. A igreja é dele. E nós estamos sendo pastoreados também, porque nós somos ovelha dele. É isso. O pastor Wilson, vamos delongar, não. Vamos encerrar. Deixa eu te perguntar, o que a gente pode esperar, então, desse acampamento, pastor Wilson, com esse tema aí tão pertinente? Lágrimas de gratidão por aqueles que Deus usou para mudar nossas vidas. Contrariedade que nos tire de uma zona de conforto e paixão pelo reino, pela missão e pelo discipulado de Jesus. Amém, legal. Então tá aí, gente, esse aí foi o nosso bate-papo. Eu, pastor Wilson, quero agradecer de coração, foi um prazerzaço para mim, um privilégio imenso conhecer o irmão. O irmão tem sido uma pecinha nessa colcha de retalhos da minha vida aí, viu? Eu só tenho que agradecer, pastor Wilson. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. E estou em oração, clamando a Deus por isso, de que de uma maneira eu possa contribuir com aquilo que Deus já está fazendo na vida daqueles que estavam no acampamento. Amém. E é isso aí, gente. Ainda dá tempo, viu? Estou convidando vocês tiveram um spoiler aí do que realmente será aqueles dias e acredito que vai acontecer muita coisa boa ainda. Pastor, acho que a gente podia só dizer, não sei se já está nos avisos isso, mas o livro Gente que Faz Diferença também estará disponível lá, né, para quem quiser adquirir o livro. Sem dúvida, vai estar lá, ué. Teremos a oportunidade lá. Sim, com certeza. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até dia... é de 1 a 4 de março. E o preço também, o investimento, vamos falar investimento do nosso acampamento também é imperdível, né? Gente, 4 dias ali comendo, bebendo, se alegrando por R$ 200 o adulto. É muito barato. Então, se eu fosse você, eu corria lá. E outra coisa, a gente vai parcelar também esse valor aí. E a gente já está com um grupinho mais ou menos aqui organizado, viu, pastor Wilson? Então, eu acredito que alguns irmãos da região aqui se mobilizaram e a gente já está indo atrás de condução para a gente estar em Campo Belo, viu? Se Deus quiser, vai ser uma grande bênção. Agradecer a igreja também aí de Campo Belo, pastor Kleber, irmã Ana Lúcia, todo mundo envolvido ali. Você vai ver, pastor Wilson, é uma estrutura ali legal, rapaz, e a cada ano fica melhor ainda, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo aí também, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui com o pastor Wilson. Deus abençoe, pastor Wilson. Deus abençoe. Até mais. Até mais.